Olá, seja bem-vindo, você que acompanha ao vivo a programação da TV Assembleia. A partir de hoje, às terças e quintas, você também irá acompanhar o Bom Dia pelo canal AMTV 18 da NET Digital. Parecer da Procuradoria-Geral da Assembleia Legislativa do Amazonas emitiu parecer favorável sobre a legalidade da Casa instaurar a CPI da telefonia no Estado. O deputado Marcos Rota, líder do PMDB, levou o assunto a plenário. De acordo com o artigo 24 da Constituição Federal, os estados, municípios e o Distrito Federal têm competência para reparar danos aos consumidores. Esse foi o principal argumento do parecer emitido pela Procuradoria da Casa para ratificar o pedido de instalação da CPI da telefonia. A proposta é de autoria conjunta dos deputados Marcos Rota, Adjuto Afonso e Marcelo Ramos e visa passar a limpo o serviço oferecido no Amazonas. A iniciativa nasceu do alto número de reclamações por parte da população de todo o estado sobre falhas no serviço. A interrupção de ligações, cortes de internet e problemas na recepção do sinal dos telefones celulares fazem parte do dia a dia do cidadão. Por conta disto, a telefonia, tanto fixa como móvel, tem sido um dos principais gargalos de infraestrutura enfrentados. O deputado pelo PMDB, Marcos Rota, em discurso no plenário, destacou a quantidade de processos já movidos contra as empresas que operam serviço nos últimos anos. Nós, do Amazonas, nós já esgotamos também todos os nossos recursos, todas as nossas ações. Nós temos ação na Justiça, nós temos ação no Ministério Público Federal, nós solicitamos multa no PROCON, nós representamos na Agência Nacional de Telecomunicações, na Anatel, e nada disso surtiu efeito. Então eu penso que nesse momento, agora de posse de um parecer da Procuradoria-Geral, do Dr. Wander, fazendo aí uma grande explanação de motivos legais que embasam legalmente a questão da CPI, eu acho que eu, o deputado Marcelo Ramos e o deputado Adjuto Afonso, haveremos de obter êxito nesse nosso requerimento pedindo a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito também no estado do Amazonas. Para o deputado Marcelo Ramos, o próximo passo é a presidência instaurar a comissão parlamentar de inquérito. Nós definimos os membros, presidente, relator, os demais membros. Fazemos um trabalho que eu penso que deve ser acelerado num prazo máximo de 60 dias para oferecer respostas efetivas ao povo do Amazonas. A situação da telefonia hoje na cidade de Manaus, em especial a telefonia móvel, é insustentável e no interior é absolutamente vergonhosa. Portanto, ou as empresas fazem os investimentos necessários para qualificar o serviço oferecido ao povo do Amazonas, ou nós vamos indiciar os responsáveis por não cumprir as obrigações definidas pelo termo de concessão. Outros 16 estados do país já possuem CPIs instauradas para investigar o serviço de telefonia. Após reunião da União Nacional do Legislativo no início do mês, Marcos Rota chegou a afirmar que a ideia é, a partir das CPIs, criar um relatório único sobre as operadoras de telefonia de todo o Brasil. O documento será enviado ao Congresso Nacional para que providências sejam tomadas em relação à qualidade de serviços prestados. Na manhã de ontem, quarta-feira, 14 de agosto, a deputada Conceição Sampaio, do PP, cobrou a implantação de políticas públicas para dependentes químicos na capital e no interior do estado. De acordo com a parlamentar, é necessário que o estado invista na recuperação dessas pessoas. Já o oposicionista Luiz Castro denunciou instituições que tratam dependentes químicos e que estão desde dezembro do ano passado sem receber verbas do governo do estado. O Brasil é o segundo maior consumidor de cocaínas ou derivados no mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. De acordo com o levantamento nacional de álcool e drogas realizado pela Universidade Federal de São Paulo, ao todo mais de 6 milhões de brasileiros já experimentaram cocaínas ou derivados ao longo da vida. Na tribuna da Casa Legislativa, parlamentares cobraram do governo do estado políticas públicas voltadas ao tratamento de dependentes químicos na capital e interior do estado. A gente precisa fazer com que os investimentos aconteçam para que nós tenhamos, como já determina o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, o tratamento de graça. O tratamento precisa ser público, já que a pessoa dependente ela é considerada usuária do sistema público.
O deputado de oposição Luiz Castro denunciou na tribuna da Casa Legislativa que entidades que tratam dependentes químicos estão há 9 meses sem receber verbas estaduais, trazendo prejuízo às instituições que trabalham na ressocialização dessas pessoas. Desde dezembro de 2012, as instituições que trabalham com dependentes químicos, que recebem esses dependentes químicos com tratamento, internados, elas não estão recebendo um único repasse do governo do Estado. E o mais absurdo ainda é que o governo continua a enviar para essas instituições pessoas que procuram os serviços sociais do governo em busca de tratamento. Essas instituições têm custo com despesa de alimentação, de hospedagem, de limpeza, tratamento psicológico. Todo o custeio das instituições é bancado por elas próprias, sem nenhum apoio do governo desde dezembro. Chico Preto, deputado estadual pelo PSD, rebateu as críticas e garantiu que o governo tem atuado para combater a dependência química no Estado e cobrou que o oposicionista revele o nome das instituições que não estão recebendo repasse, já que é possível que elas estejam inadimplentes. Se o deputado Luiz Castro realmente quer dar uma contribuição decisiva, é trazer essas instituições aqui, porque a Assembleia ela tem sempre a vontade de querer encontrar caminhos que possam fazer com que instituições, notadamente com prestação de serviço público à comunidade, não passem por isso. Então ele falou, não deu o nome da instituição, é engraçado, já poderia ter trazido a instituição aqui, porque a Assembleia já enfrentou situações. Não faz muito tempo atrás, as instituições que prestam serviços dessa natureza vieram aqui na Assembleia, acompanharam a discussão e a aprovação de uma matéria. Quer dizer, isso tudo foi feito por nós aqui. Será construído no Amazonas o primeiro centro de tratamento de dependentes químicos do Estado, com investimentos no valor de R$10 milhões, localizado no quilômetro 52 da estrada Manaus-Itacoatiara. O centro terá capacidade para atender 120 pessoas. Uma comissão especial formada por órgãos relacionados à educação quer realizar projetos para diminuir a violência no âmbito das escolas. Durante reunião realizada na Assembleia Legislativa com o Ministério Público do Estado, foi decidido a solicitação de dados quantitativos sobre menores envolvidos em casos de violência. Com representantes de órgãos como o Fórum de Educação do Amazonas, a CEMED, o Conselho Estadual, a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, da Secretaria de Estado de Assistência Social, o Ministério Público e a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, a reunião foi realizada na ALEAN, com o intuito de debater programas e projetos que possam diminuir a violência dentro das instituições de ensino. Nós estamos formando uma rede para tratar sobre a situação da violência nas escolas, não é? Claro que a violência não está na escola, a violência está na sociedade e a escola faz parte, está inserida nessa sociedade. Então, o primeiro ponto é fazer esse diagnóstico e depois, enquanto rede, juntar forças para verificar quais são esses programas, esses projetos que fazem esse combate direto e atuarmos de uma forma mais eficaz. A Comissão de Educação e Assuntos Indígenas da ALEAN faz parte da equipe que vai debater nas próximas semanas métodos que possam diminuir a violência dentro das escolas. Segundo o professor Ademir Ramos, a comissão da Casa dará o suporte às discussões e aos programas a serem desenvolvidos. A comissão, na verdade, junto com o Fórum de Educação do Amazonas, ela encaminha e catalisa essa matéria no sentido de agregar forças para dar uma resposta objetiva junto à escola. Olha, por exemplo, a questão da organização da escola quanto aos colegiados. Se nós conseguirmos organizar as escolas, os colegiados da escola, alunos, professores, e estabelecer uma articulação direta com a comunidade, através do projeto político-pedagógico, nós já estamos combatendo essa forma de exclusão. Foi verificado que é preciso um diagnóstico sobre o número de menores envolvidos com a violência dentro da escola e fora dela. Por meio do Ministério Público do Estado, será solicitado informações da SEDUC, da CIMED, da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, da Delegacia do Menor Infrator, Juizado do Menor e Conselhos Tutelares. Sempre que a gente solicita dados, dificilmente a gente tem retorno e a gente não tem como
pressionar, como cobrar. Então, a gente não pode trabalhar sem ter dados concretos. Nós não trabalhamos com achismo. Então, a gente precisa ter dados para a gente poder comparar, poder realmente fazer uma pesquisa e poder divulgar e fazer depois comparações do que realmente houve de melhora, de benefício para a comunidade. A próxima reunião da equipe será no dia 25 de setembro. Vamos ver a previsão do tempo para hoje. E a previsão do tempo para hoje em Manaus é de sol entre nuvens com chuva isolada. A temperatura mínima será de 24 e a máxima de 33 graus. Para o município de Borba, a previsão é de sol entre nuvens com possibilidade de chuva em áreas isoladas. A temperatura mínima será de 24 e a máxima de 33 graus. A previsão para Codajás é de céu nublado a encoberto com possibilidade de chuva. A temperatura mínima será de 25 e a máxima de 34 graus. E veja a seguir, deputado Tony Medeiros destacou a visita que fez a 4 municípios do Amazonas no último fim de semana. Não saia daí, voltamos já. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.aleam.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da rádio Aleam. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. Com o programa Bom Dia. Estamos de volta com o programa Bom Dia. A aprovação em primeiro turno da PEC do orçamento impositivo na Câmara dos Deputados teve repercussão na Assembleia Legislativa do Amazonas. Os deputados estaduais acreditam que a medida pode trazer maior independência ao poder legislativo. No sistema jurídico brasileiro, a Lei Orçamentária Anual é o instrumento legítimo que traz a previsão de gastos do governo para o próximo exercício financeiro. Diversos itens, como investimentos em obras públicas, gastos com funcionalismo e a reserva de recursos usados para o pagamento das dívidas, devem constar no projeto, que é elaborado pelo Poder Executivo e deve ser analisado e aprovado pelo Legislativo. Uma das principais prerrogativas dos parlamentares é justamente a realização de emendas ao orçamento, para atender às demandas que não estão presentes no projeto original. Muitas vezes utilizado como moeda de troca, o governo federal disponibiliza esses recursos em troca de apoio na votação de projetos controversos no Congresso Nacional. Porém, pelo sistema atual, o orçamento federal tem caráter autorizativo, ou seja, a União não é obrigada a realizar os gastos indicados pelos parlamentares, usando os recursos em outras áreas. Com o objetivo de impedir que isso ocorra, o Congresso Nacional discute uma proposta de emenda à Constituição que cria um orçamento impositivo. Pelo texto do projeto, até 1% da receita corrente líquida da União poderá ser usada em emendas de autoria dos parlamentares. Os recursos ficam vinculados ao objeto da emenda e terão de ser aplicados obrigatoriamente pelo Poder Executivo, sob pena de crime de responsabilidade fiscal no caso de descumprimento. O tema repercutiu na Assembleia Legislativa do Estado. O deputado Vicente Lopes comentou que a falta de obrigatoriedade na execução das emendas prejudica a atividade parlamentar. Vicente Lopes acredita que, caso a PEC seja aprovada no Congresso, a Aleam deva adotar modelo semelhante.
Uma questão de necessidade do Poder Legislativo de fazer valer as suas prerrogativas, de poder emendar o orçamento, mas ter a certeza de que essa emenda ao orçamento que ela será cumprida. Para evitar o que acontecia e por que muitas vezes nós deixamos de emendar o orçamento. Porque quando você faz uma emenda para a construção de uma escola lá no município de São Gabriel da Cachoeira, e eu anuncio para a população de São Gabriel da Cachoeira a construção dessa escola por uma emenda parlamentar do deputado Vicente Lopes, e ao final do ano esta escola não foi construída, as pessoas vão taxar o deputado Vicente que enganou a população prometendo algo que não podia fazer. Então, por essa razão é que muitas vezes nós deixamos de apresentar a emenda porque nós não temos nenhuma garantia da sua execução. O deputado Luiz Castro também apoia a proposta. O parlamentar defende a importância de uma maior independência do Poder Legislativo em relação ao Executivo. Temos uma Assembleia muito submissa, que abriu mão das suas prerrogativas. Eu espero que ela comece a compreender que ela tem que representar a sociedade. Não é para brigar com o governo do Estado, não, mas é para fazer o seu dever de casa, ver se a peça do orçamento tem erros, corrigir os erros e adequá-las com emendas e com responsabilidade, porque também não é para sair de um extremo para o outro. Uma peça orçamentária vem para cá, ela tem que ser aperfeiçoada, não tem que ser arrebentada, tem que ser emendas com limites, com critérios, priorizar as emendas coletivas e as emendas individuais têm que estar bem embasadas. É isso que a Assembleia tem que fazer e não faz. O Congresso Nacional está caminhando na direção dessa independência. A PEC do orçamento impositivo foi aprovada em primeiro turno na Câmara dos Deputados e segue para análise do Senado. Para virar lei, uma proposta de emenda à Constituição precisa ser aprovada em 2 turnos, tanto na Câmara quanto no Senado, por pelo menos 3/5 dos parlamentares. Deputado estadual Marcelo Ramos denuncia a falta de estrutura nas obras de mobilidade urbana prevista para serem realizadas para a Copa de 2014. De acordo com o parlamentar, as irregularidades já haviam sido constatadas pelo Ministério Público Federal e Controladoria Geral da União. Durante o discurso na tribuna legislativa, Marcelo Ramos denunciou a forma como as obras de mobilidade urbanas previstas para a Copa de 2014 estão sendo conduzidas na capital. De acordo com o parlamentar, R$1,6 bilhão estão à disposição do governo e prefeitura. E ainda assim, as obras que eram esperadas como o Bus Rapid Transit, BRT, e o monotrilho não serão realizadas. Na verdade, eu já venho denunciando desde 2011 que o projeto do monotrilho era um projeto do ponto de vista técnico e do ponto de vista financeiro insustentável, e agora o ministro do Esporte confirmou o que eu digo desde 2011, que a irresponsabilidade, a arrogância do governo do Estado e em especial do senhor Miguel Capobiano, da unidade gestora da Copa, fez com que Manaus perdesse a oportunidade de ter projetos estruturantes de mobilidade urbana. O Amazonas hoje tem disponível mais de R$1 bilhão para mobilidade urbana, mas não conseguiu executar nenhum centavo. E o ministro diz que já sabia disso há muito tempo. Eu também já sabia disso há muito tempo. O problema é que quem vai pagar essa conta é o povo do Amazonas. Marcelo cobrou ainda a presença de Miguel Capobianco, coordenador da unidade gestora da Copa na Casa Legislativa, para prestar esclarecimentos quanto à inexecução dessas obras, já que nas diversas audiências públicas realizadas pelo parlamentar, Miguel não compareceu a nenhuma. Ramos ressaltou ainda que irregularidades já haviam sido constatadas pelo Ministério Público Federal e Controladoria Geral da União. A primeira atitude que eu fiz foi hoje convocar novamente a Assembleia para prestar explicações do senhor Miguel Capobianco, responsável da unidade gestora da Copa, para que, de acordo com as explicações dele, eu possa até tentar responsabilizá-lo judicialmente. As críticas foram rebatidas pelo líder da maioria na casa, deputado Chico Preto, que garantiu que tanto o BRT quanto o monotrilho devem ser concluídos pelo governo do Estado, ainda que após a Copa. O governo do Estado fecha esse convênio com a Prefeitura, envia para a Secretaria do Tesouro Nacional, a Secretaria do Tesouro Nacional aprovará, enviará para a Caixa Econômica a fim de que o governo firme o convênio, firme o contrato de financiamento e as obras, após todos esses questionamentos respondidos, ela possa responsavelmente iniciar. Se as obras não estarão prontas para a Copa do Mundo, paciência, mas eu penso que a transparência e a responsabilidade foram a palavra de ordem nessa questão. O governo do estado do Amazonas e o governo municipal de Manaus lançaram um novo plano para que em 10 meses, 10 grandes obras de mobilidade urbana, custando R$1 bilhão, fiquem prontas para a Copa do Mundo.
O primeiro projeto, que previa a construção do BRT e do monotrilho, só deverá ser concluído em 2020. O presidente da Comissão de Assuntos Municipais da Casa, deputado Tony Medeiros, destacou a visita que fez a 4 municípios do Amazonas no último fim de semana. Na ocasião, a comunidade de Foz do Canumã, em Borba, recebeu a atenção do parlamentar. A localidade luta pela emancipação. Em plenário, o deputado Tony Medeiros afirmou que Foz do Canumã reúne as condições necessárias para se tornar município. O setor econômico da região é desenvolvido. A atividade predominante é agricultura, pecuária e piscicultura. Na ocasião, o deputado distribuiu cópias do projeto de lei complementar 416 de 2008, que regulamenta a criação de novos municípios em todo o país e está em tramitação no Congresso Nacional. A matéria estabelece regras para a criação dos entes federados e dá às assembleias legislativas autonomia para aprovar o procedimento, definindo aspectos como os limites geográficos e repartição de bens. Deixamos bem claro que ela precisa ser votada no Senado, enquanto isso a criação de novos municípios é inconstitucional, mas nós não podemos deixar de levar as informações até dentro de um processo educativo através da Comissão de Assuntos Municipais. E foi isso que nós fizemos. É uma localidade que fica à margem direita do rio Canumã. Interessante que a mais de 5 horas de distância de barco de Borba, a qual ela pertence, mas fica a 10 minutos de Nova Olinda do Norte. Como presidente da Comissão de Assuntos Municipais da Casa, o deputado Tony Medeiros tem realizado um cronograma de visitas às comunidades com potencial de emancipação. Dentre as localidades estão as comunidades de Novo Remanso, em Itacoatiara, Balbina, em Presidente Figueiredo, Vila Amazônia, no município de Paritins, e Cacaupireira, em Iranduba. O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, o CETAM, foi homenageado na Assembleia Legislativa pelos 10 anos de existência. Desde 2013, mais de 1 milhão de vagas de cursos em andamento de qualificação foram ofertados pelo centro. A autoria da homenagem foi do deputado Chico Preto. Criado em 2003, o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas tem a missão de promover qualificação profissional no âmbito estadual nos níveis médio, técnico e tecnológico, como instrumento de cidadania para gerar renda e ocupação em articulação com os programas de governo. Ele foi criado justamente com esse propósito, ou seja, de preencher uma lacuna que era a educação profissional, principalmente no interior do estado. Nós tínhamos uma lacuna muito grande e o CETAM começou a oferecer cursos técnicos de formação técnica, principalmente no interior do estado. E depois nós fomos estendendo isso também para a capital e para todos os municípios do interior. Então hoje nós temos já muitos municípios que já contam com a UFAM, já contam com a UEA, já contam com o próprio IFAM, mas não são todos que são atendidos. E o CETAM hoje, ele realmente está em todos os municípios. Desde a criação do centro, mais de 1 milhão de vagas de cursos profissionalizantes foram ofertadas. O centro tem a parceria com a Universidade do Estado do Amazonas, com a Fundação de Amparo à Pesquisa e com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, a SECT. O CETAM representa esse importante braço operacional, não é, que qualifica na intermediação, não é, pessoas da capital e do interior, uma formação mais tecnológica, né? Então, ele se soma aos esforços das outras instituições e cumpre um papel relevante. Pelos relevantes serviços prestados aos amazonenses durante esses 10 anos, a Assembleia Legislativa homenageou o CETAM durante sessão especial. A iniciativa foi do líder da maioria na casa, deputado Chico Preto. Inegável que nesses 10 anos o CETAM contribuiu para o desenvolvimento socioeconômico do Estado, levando conhecimento, levando formação, levando educação de caráter técnico, que propiciou a milhares de brasileiros, milhares de amazonenses, no Amazonas, a capacidade de adentrar no mercado de trabalho com um conhecimento técnico específico. O CETAM propiciou dignidade, propiciou inclusão social através do conhecimento técnico para a inclusão no mercado de trabalho. Estas são as razões principais pelas quais hoje a Assembleia exalta o bom exemplo
do CETAM ao longo desses 10 anos. Nos dias 16 e 17 de setembro, o CETAM abre inscrições para 20 mil novas vagas em 33 cursos de qualificação profissional para o projeto Oportunidade e Renda. E a partir de hoje, 15 de agosto, o novo site da Assembleia Legislativa do Amazonas vai entrar em funcionamento com a primeira das 3 reformulações que devem ser implantadas no decorrer do mandato do presidente estadual, deputado Josué Neto. O site passa a apresentar um novo layout e uma maior possibilidade de divulgação por meio das redes sociais. O novo portal vai continuar com o objetivo principal: divulgar as atividades parlamentares ocorridas dentro das instalações em horários de funcionamento do Poder Legislativo, além das atividades externas realizadas pelos deputados, de acordo com informações do diretor de informática da Assembleia Legislativa, Márcio Kennedy. O novo site ele traz uma modernização, né? O site passou por anos sem uma modernização. A estrutura, a plataforma por trás dele, a estrutura dele não era uma estrutura tão segura e era um pouco confusa. O diretor de informática disse ainda que o primeiro passo foi o trabalho realizado na parte estrutural do site, aplicando um novo design e adotando um layout com visual mais limpo, focando principalmente nas informações do dia a dia direcionadas para o público e a imprensa em geral. A gente também vai atender a uma demanda solicitada pelo presidente da Casa, que era ser mais objetivo em relação à parte da transparência, incluindo aí as atas das reuniões e as votações em plenário. Quanto à segurança para evitar possíveis invasões de hackers, Márcio Kennedy disse que o novo site possui uma segurança mais abrangente. A página possui ainda uma série de inovações. Dentre elas, destacam-se os links da rádio e TV Ali. Os parlamentares, além de ouvir e ver os pronunciamentos, vão poder fazer download do arquivo. Normalmente, os deputados faziam seus pronunciamentos e solicitavam da diretoria de comunicação os seus áudios. Agora, eles podem, no próprio site, ouvir os seus áudios e fazer o download. Outra novidade do site é o link das câmaras municipais do Amazonas, contendo informações do município para os visitantes da página. E o Bom Dia termina aqui. Você que ficou conosco até agora, muito obrigada pela sua audiência. Para sugestões de matérias, envie um e-mail para bomdia@leam.gov.br. Para conferir a reprise desse e de outros programas da TV Assembleia, acesse o canal Alean no YouTube. Continue com a nossa programação e até o próximo programa. Tchau, tchau.